Olá, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 1º de junho de 2021 e ontem, quem acompanha esse canal e você que é novo também chegou aqui recentemente, peço para que você faça a sua inscrição, ative o sininho todas para você receber todas as notícias, né? todas as informações compartilhadas nesse canal, ok? Então ontem eu fiz uma postagem aqui mostrando para vocês através de uma reportagem do DW do que está acontecendo, né, de grave, além da cepa indiana, da mutação que ocorreu na Índia e ela foi batizada de cepa indiana. Infelizmente já chegou aqui no Brasil e eu coloco a seguinte situação diante disso, né? Uma afirmação. Dois pontos, uma afirmação, uma exclamação. O fungo preto vai tomar conta do Brasil. É uma afirmação. Isso pode ocorrer diante da situação ridícula que o país se colocou, né? Quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando, diante da situação ridícula do péssimo combate à pandemia aqui no país. E a outra situação que é a pergunta: o Brasil vai ser atingido pelo fungo preto e os outros fungos? Porque, como eu mostrei ontem através da reportagem do DW, o que está acompanhando as pessoas que estão infectadas e, em muitos casos, pessoas que foram curadas do coronavírus, algum tempo depois elas adquiriram essa doença chamada de fungo preto, conhecida também como mucormicose, e os outros dois fungos que eu apresentei para vocês através dessa reportagem, o fungo amarelo e o fungo branco, que são dois fungos muito piores do que esse fungo preto, tá? E eu peço para que vocês aguardem, porque nós vamos analisar, vou mostrar para vocês como que é essa doença, né, de mucormicose chamada de fungo preto. O fungo branco, como eu já disse no vídeo anterior, através da reportagem, o fungo amarelo, que acompanha, né, principalmente agora, nesse caso de pandemia, as pessoas que estão doentes, é uma coisa extremamente difícil, né, pessoal? Mas é muito difícil mesmo. Então as pessoas estão doentes com o coronavírus, elas adquirem essa outra doença, de fungo preto, ou fungo amarelo, ou fungo branco, né? Lá na Índia isso está ocorrendo grandiosamente, tanto é que já foi enviada uma notificação de que existe uma epidemia de fungo preto no país, porque cerca de 6 estados as pessoas, né, foram infectadas aí em grande escala com essa doença do fungo preto e foi declarada uma epidemia. E aqui no Brasil, nós já temos registros, né? Em Santa Catarina, olha só, caso suspeito de fungo preto em paciente com Covid é monitorado em Santa Catarina. Ministério da Saúde emitiu comunicação de risco por suspeita de mucormicose. Foi um homem de 52 anos, está internado em hospital, certo? Outra situação, por isso que eu coloquei essas duas situações, né? Uma afirmativa e um outro questionando, né? Fazendo uma pergunta. O Brasil vai ser infectado, a América do Sul será infectada pelo fungo preto, o fungo amarelo e o fungo branco. Uma afirmação, né? Ou vem a questão, o Brasil e a América do Sul serão infectados por esses fungos? Eu torço para que as autoridades, eu torço realmente, eu peço para que as autoridades, as pessoas, principalmente as pessoas, né? A gente fala do governo, principalmente o governo federal, mas uma grande parcela de responsabilidade também, nós não podemos negar, nós temos que atribuir às pessoas comuns. Porque são as pessoas que estão aí fazendo festinhas clandestinas, pessoas que estão saindo sem máscaras, pessoas que não estão acreditando nessa gravidade de situação.
pessoas que estão achando que isso é loucura, que isso é uma invenção, né, que isso se trata de uma conspiração para atacar o governo federal. A realidade é o que a imprensa está passando, a realidade é que eu estou mostrando aqui para vocês. Não existe como fugir dessa realidade. Se você não encarar isso como verdade, o que é realmente uma verdade de uma vez por todas, meu amigo, você vai acabar num manicômio. Você vai acabar usando uma camisa de força. Porque é isso que esses negacionistas pregam, né? Mentem principalmente em relação à pandemia. Inventam um monte de mentiras e por isso também um monte de gente acaba saindo aí em festinhas clandestinas, não usando os protocolos sanitários, né? Os protocolos de saúde para fazer a prevenção, e isso com certeza acaba espalhando como se espalhou. Por falta do quê? Por falta de se proteger, né? E quando você se protege, você está protegendo os outros também. Quando você passa um álcool na mão, quando você usa máscaras, quando você toma as medidas sanitárias, né? Quando você segue os protocolos de proteção, você, além de se ajudar, você está ajudando a doença a não se espalhar. E agora estamos aí vendo uma situação muito mais complicada, porque vem o fungo preto, vem o fungo branco e vem o fungo amarelo. E aparentemente isso já começou a se espalhar na América do Sul. Como eu mostrei para vocês, estou mostrando aqui, certo? Caso suspeita em Santa Catarina, um caso aqui, como você está vendo, no Uruguai, né? Como mostra aí a reportagem da AFP, que foi repassada aqui pelo G1, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, G1, a tela não sobe mais, porque eu diminuí a tela para poder gravar para vocês. Mas essa reportagem foi repassada pelo G1, tá? Então, vamos lá. O Uruguai registrou um caso de fungo preto, que é chamado de mucormicose, doença também conhecida como fungo preto, em homem diabético. Prestem atenção, pessoal. Essa doença, principalmente, ataca, né, as pessoas que têm esse tipo de problema. Em um homem diabético que dias antes havia se recuperado da Covid-19. Então, como eu mostrei ontem, diante da reportagem do DW, né, exatamente, eles falaram exatamente sobre isso, que esse tal de fungo preto está atacando as pessoas que se recuperaram da Covid-19. Então preste muita atenção. Você que andou aí com poucos dias, que se recuperou há poucos dias do Covid-19, tem uma situação de saúde difícil e tem uma situação importante também que é preciso destacar, como eu destaquei ontem. Esse tipo de fungo, ele ataca principalmente pessoas, claro, além de deficiência de saúde, como lá na Índia existe a situação da higiene pessoal. E lá a gente sabe, por questões religiosas, existe uma questão de higiene muito precária em muitas situações, por conta das crenças religiosas. Aqui no Brasil e na América do Sul, com certeza isso vai se agravar pela condição econômica, não por uma questão de religião. Certo? Então existe aí esses fatores e muitos outros fatores que na Índia, para este fungo, é muito mais propício. Agora, aqui no Brasil e na América do Sul, por conta da situação econômica que a pandemia trouxe, com certeza vai trazer, né, infelizmente, caso as autoridades não tomem as devidas providências, com certeza isso vai se alastrar para a América do Sul, não para o Brasil, somente para o Brasil. Infelizmente, né, gostaria realmente de pensar ao contrário, certo? Agora, o que é isso? Né? O que é o fungo preto? Vamos começar aqui pelo fungo preto, porque lá na Índia isso já se tornou um surto, já se tornou uma epidemia. Não que os outros dois não sejam menos piores, pelo contrário, o fungo branco e o fungo amarelo é muito pior do que esse fungo preto. Então eu vou usar esse site aqui, Tua Saúde, que é um site
de respeito, certo? É um site de qualidade. Caso vocês tenham alguma dúvida, que vocês queiram se orientar, não para tomar medicamentos, tá? Eu não oriento que vocês usem esse site para esse tipo de condição. É mais para uma orientação, tá? Que eu estou recomendando esse site aqui. Eu sempre uso para que eu possa ter uma orientação, não para que eu me medique, ok? Então essa informação aqui a respeito do fungo preto, dos sintomas, ela foi informada aqui pela Marcela Lemos, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? Possui habilitação em análises clínicas e experiência em biossegurança e controle de infecção. Então as informações que nós vamos ver aqui a respeito do fungo preto foi passada por essa biomédica, Marcela Lemos, ok? A mucormicose é uma doença infecciosa que pode ser encontrada naturalmente no ambiente, principalmente em vegetações, solo, frutos e em produtos em decomposição, podendo levar ao aparecimento de sintomas após esporos desse fungo serem inalados. Agora vamos ao que importa aqui, né? Os sintomas de mucormicose são mais frequentes em pessoas que possuem o sistema imunológico mais comprometido, podendo ser notada dor de cabeça, febre, secreção nos olhos e no nariz, vermelhidão no rosto, e nos casos mais graves em que o fungo atinge o cérebro, olha só pessoal, como é terrível esse fungo. Pode também haver convulsões e perda de consciência. O diagnóstico da mucormicose é feito por um clínico geral ou infectologista através da tomografia computadorizada. Então vejam bem, isso não é, né, o diagnóstico não é tão fácil assim. Precisa ser feita aí uma tomografia computadorizada e cultura de fungos, e o tratamento normalmente é feito com o uso de medicamentos antifúngicos, injetáveis ou de via oral como a anfotericina B. Reportei isso daqui ontem, através da reportagem lá do DW, que lá na Índia já está faltando esse medicamento. Ou seja, se isso se agravar aqui no país, aqui na América do Sul, com certeza vai faltar esse medicamento aqui também. Certo? Então a importância das pessoas se cuidarem do jeito que vocês puderem, certo? O mais rápido possível. Porque isso daqui, eu não sou de pregar, né, de propagar teorias da conspiração, apesar de já ter caído em algumas, mas isso aqui está parecendo um Resident Evil. Essa pandemia virou um Resident Evil. Os sintomas de mucormicose, eu estou querendo falar micormicose, né? Força do hábito. Os sintomas de mucormicose podem variar de acordo com o estado geral do sistema imunológico da pessoa e do órgão que foi atingido pelo fungo. Isso porque o fungo, após inalado, pode ficar restrito ao nariz ou se deslocar para outros órgãos, como olhos, pulmões, pele e cérebro. De forma geral, os principais sinais e sintomas de mucormicose são nariz entupido, dor na maçã do rosto, nas maçãs do rosto, perda da cartilagem do nariz, nos casos mais graves, secreção nasal esverdeada, dificuldade para enxergar, olha só, dificuldade para enxergar, inchaço nos olhos quando há comprometimento ocular, tosse com catarro ou com sangue, dor no peito, dificuldade de respirar, convulsão, perda da consciência, dificuldade para falar. Além, claro, além do coronavírus. Então nós temos aí, olha só que terrível, parece que é uma doença, como disse ontem, no último vídeo, né, no único vídeo que eu fiz ontem, parece que é uma doença do inferno. É uma doença do inferno, que traz outras, dependendo da condição sanitária que a pessoa se encontra, pode trazer outras doenças, né? O fungo preto, o fungo amarelo, o fungo branco, uma coisa terrível.
E isso se espalha para o mundo todo. É essa a gravidade da coisa que é preciso que as pessoas entendam. Enquanto as pessoas não pararem, né? Não entenderem realmente. Ixi, isso aqui não fecha. Então vamos. Mas beleza, pessoal. Então vamos continuar aqui. Deixa o Procon aí. Além disso, quando o fungo atinge a pele, podem aparecer lesões avermelhadas, endurecidas, inchadas, dolorosas, em que algumas situações podem se tornar bolhas e formar feridas abertas e pode, claro, com certeza, trazer outras doenças, não é? Com aspecto preto. Em casos mais avançados, a pessoa com mucormicose, o fungo preto, pode apresentar uma coloração azulada. Olha só que impressionante. Em casos mais avançados, a pessoa com fungo preto pode apresentar uma coloração azulada na pele e dedos arroxeados. E isso acontece devido à falta de oxigênio provocada pelo acúmulo de fungos nos pulmões. Além disso, caso a infecção não seja identificada e tratada, o fungo pode espalhar-se rapidamente para outros órgãos, principalmente se a pessoa possuir o sistema imunológico bastante comprometido, como é o caso que a gente viu aqui desse senhor que tem diabetes, né, no Uruguai. Atingindo, olha só, pessoa que tem um sistema imunológico bastante comprometido, ela vai atingir os rins, coração e vai colocar a vida da pessoa em risco. Quem tem mais risco? O fungo responsável pela mucormicose pode ser encontrado naturalmente em ambientes, isso aqui a gente já leu, né? Isso aqui já está falando lá em cima. Aqui, ó. Vamos dar sequência aqui então. No entanto, não há alterações no sistema imunológico. Tá, beleza. Assim, o fungo preto pode acontecer mais facilmente em pessoas com diabetes, como o caso apresentado aqui, descompensada, portadores de HIV, que fazem uso de medicamentos imunossupressores, ou que foram submetidos a transplantes, por exemplo. Além disso, existem relatos de casos de fungo preto em pacientes em tratamentos ou curados da Covid-19. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante que as pessoas entendam. Que esse fungo preto pode pegar em pessoas que estejam em tratamento da Covid-19 ou que foram curados. Ok, pessoal? Então vamos continuar aqui para terminar os tipos de fungo preto, né? Tipos de mucormicose. Ela pode ser dividida em vários tipos de acordo com a localização da infecção pelos fungos e podem ser rinocerebral, pulmonar, cutânea e gastrointestinal. Então, você tome cuidado, tá? Se você conhece alguém que não acredita no que está acontecendo, que não acredita na pandemia, que não acredita no coronavírus, compartilhe esse vídeo, né? Faça-lhe entender que isso é real, certo? E além do coronavírus, existem agora essas três situações, o fungo preto, o fungo branco e o fungo amarelo, que aparentemente também vai começar a se espalhar aqui na América do Sul. Eu torço para que isso não aconteça. Então não vacilem, se você acha que a situação está ruim, pense um pouquinho, ela pode ficar 10 vezes pior com essa história de fungo preto, fungo branco e fungo amarelo. Pensem um pouquinho, se a história está ruim, a história que nós estamos vivendo agora e que vai ficar registrada para sempre, para as futuras gerações verem, ela pode se tornar 10 vezes pior com essa história de fungo preto, fungo branco, de fungo amarelo, essa coisa infernal que surgiu na vida da gente. Certo? Então eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.